Olha só, para a gente ter sucesso nos investimentos, eu acho que a palavra mais importante é você entender sobre riscos. Vai saber gerenciar os riscos que você está correndo. E a gente já falou isso aqui no Lucro do Dia, mas hoje eu trouxe um convidado para a gente entender como que funciona o gerenciamento de risco num fundo de investimentos. Vamos lá? E é isso aí, olha só o Lucro do Dia fazendo conversas aqui, mais conversas. E hoje eu trouxe aqui um cara que tem uma experiência em fundos de investimento, que é o Gessé. Gessé, muito obrigado por participar aqui do Lucro do Dia. Eu é que agradeço, André, pela oportunidade de participar. Gessé, me fale um pouco mais sobre a sua experiência dentro do mercado financeiro. Onde você já trabalhou? Ok, eu trabalhei num banco brasileiro, um grande banco brasileiro, numa asset de um banco brasileiro, com risco, especificamente risco. Depois trabalhei num banco americano também, na mesa, com uma estratégia de renda fixa. Certo. E por último, num family office. Tá. Hoje, sempre quando a gente fala asset, o que seria? Né? Uma gestora, né? Isso. Asset management. Exatamente. Uma gestora de recursos. É uma gestora de fundos e recursos. Ok. Na empresa que, no grande banco que você trabalhou, na Asset, qual mesmo você trabalhou, em qual departamento? O primeiro deles no Banco Brasileiro, no departamento de risco. Tá. Tudo bem, porque é isso que a gente vai entrar aqui. Porque eu acho que quando a gente fala, principalmente nós aqui, pessoa física, eu sempre estou conversando com pessoas físicas, né, de modo geral. Talvez fica na cabeça, como será que um investidor profissional, que é um fundo de investimento, como que ele olha o risco, né? Você trabalhou nessa área, eu queria saber, até mesmo como uma forma de curiosidade para a gente colocar aqui no nosso canal, como que funciona, como que o fundo olha essa parte de risco. Antes, até de te cortando, a gente está falando aqui de risco de mercado, que é aquele risco de oscilação de preço. Exatamente, é isso mesmo. André, bom, vou contar um pouco sobre os objetivos e depois, já na sequência, falar sobre o controle de risco propriamente dito que é feito dentro de uma asset. Né? Certo. Controle de risco para fundo de investimento. Então, na verdade, assim, o objetivo de uma área de risco dentro de uma asset management é ter um bom controle de volatilidade. Esse é o objetivo principal dessa área de risco de mercado dentro de uma gestora de fundos. Volatilidade seria aquela oscilação. Exatamente, a oscilação, né? E para isso, a gente tem 3 elementos fundamentais. Uma asset geralmente trabalha em torno desses 3 elementos fundamentais. O primeiro deles, que já é bem conhecido mesmo no mercado de varejo, é a diversificação, que é o mais discutido, o mais falado. O segundo deles, o segundo e o terceiro que a gente vai comentar aqui, são medidas de controle de risco. São ferramentas que os gestores de risco se utilizam para fazer esse controle propriamente dito. Acho que os 2 principais que são utilizados e que valem ser comentados, isso não só no Brasil, mas no mundo, o primeiro deles é o VAR, o chamado VAR, que é o Value at Risk, e o segundo deles, o Stress Test, que é um teste de estresse que funciona como uma ferramenta complementar ao VAR, que é essa primeira que a gente comentou. Já dando... Quero saber o que é esse negócio de VAR aí, rapaz. Bom, essas 2 ferramentas, elas funcionam basicamente para estabelecer limites de risco dentro dos níveis aceitáveis estabelecidos ali pelo time de risco, que é o time dentro de uma asset especialista por controlar isso, né? É o time que vai dar um freio, talvez, nos gestores. Exatamente. Você separa, lá tem uma equipe que fala, opa, calma aí, meu amigo. Segura porque você está muito alavancado. Alavancado não, às vezes não, né? Mas às vezes não, mas... Está posicionado muito aqui, diminui. Exato, exatamente. O risco é o departamento que vai ajudar o gestor ali, sabendo da estratégia dele, a dar um direcionamento para que ele não tenha uma grande surpresa. E isso baseado só em exposição. Só em exposição. O risco nunca vai falar,
vende isso ou compra aquilo. Não. Só, ó, a quantidade que você tá aqui é muito. Exatamente. O risco não é função de uma área de risco dar um call de compra ou venda ou de posicionamento, mas sim um call de controle mesmo para esses fundos. Bom, vou falar do primeiro lá, o VAR que a gente comentou, o Value at Risk. Ele é um método estatístico de controle que, através de um modelo, ele te gera um resultado. E esse resultado, ele vai te mostrar, ele é um número que pura e simplesmente te mostra a pior perda esperada em um dado horizonte de tempo. Então você considera um horizonte de tempo e a pior perda que pode acontecer dada a estratégia desse fundo. A estratégia que esse fundo assumiu. Então, para quem entende um pouquinho de estatística, esse teste, né, esse modelo, ele roda uma distribuição normal lá. Ô, Fernando, bota uma distribuição normal aí na tela. Boa! E aí, o VAR, ele vai te dar um resultado que vai mostrar o pior resultado possível dado esse horizonte de tempo nessa distribuição. Ele vai ter um intervalo de confiança. Também, para quem já viu uma distribuição normal, tem ideia do que é um intervalo de confiança, né? E aí, dentro desse intervalo de confiança, por exemplo, vamos supor que o intervalo de confiança, para ser bem prático, o intervalo de confiança desse teste é de 95%, ou de 99%. No caso de um intervalo de confiança de 99%, significa que, para todo esse teste rodado, a cada 100 vezes que esse teste for rodado, se espera que em uma vez esse limite ou esse pior resultado seja alcançado. Certo. Ele aconteça, efetivamente. E complementar ao VAR, a gente tem o Stress Test, que é o teste de estresse. Aí, se você pensar na distribuição normal mesmo, o teste de estresse, ele vai medir as causas, os resultados extremos. Então, ele vai pegar a cauda, as duas caudas ali da distribuição normal, e ele vai utilizar uma série temporal de X anos, então, novamente, a questão do tempo ali considerada, e ele avalia os piores cenários de crise dentro desse cenário de estresse. Então, num horizonte de 30 anos, por exemplo, para dar um outro exemplo prático, eu tive tantos cenários de crise. E dentro desses cenários de crise, os piores casos que aconteceram de perda foram tais. Ele te ofere esse resultado. E o teste de estresse, ele é importante porque ele te permite dar um direcionamento para a sua estratégia. Então, quando, por exemplo, eu vou falando de uma rotina de uma asset, o departamento de risco ele vai rodar sempre ele vai calcular o VAR Stress, o Stress Test, e ele vai liberar relatórios para esses gestores pelo menos 2 vezes ao dia. Então, antes dos mercados abrirem e após o fechamento dos mercados, para medir exatamente o que aconteceu e o que está acontecendo ali. Então, nesses períodos, ele vai dar, se surgir um alerta ali para ele vai conseguir dar um direcionamento para o gestor do que aconteceu, e o gestor, dado o posicionamento dele, vai conseguir avaliar como é que ele pode redirecionar o caminho da gestão. Tá, como que eles fazem em relação, por exemplo, para medir esse passado aí? É por caixinha, é por ação, por exemplo, vamos colocar que o fundo é um fundo de ações aqui, ou um fundo multimercado que pode operar um pouco de dólar, um pouco de ações. Aí ele pega a carteira de ações, ele pega ação por ação, ele roda isso. Como que é? Como que é feito isso? Ou é por categoria? É por categoria. Tá. É por categoria. Pura e simplesmente por categoria. Então, se é um fundo de renda fixa ou se é um fundo de ações, vai ser sempre por categoria. Então, hoje eu queria fazer um exemplo prático, né? Na verdade, uma historinha, uma fictícia aqui, uma historinha. Vamos imaginar que eu seja um gestor de um fundo, tenho um CNPJ, tenho um volume aqui que eu
Eu sou o gestor. E você é o gestor de risco dessa asset, tá? Ok. Esse fundo é um fundo multimercado e eu opero bolsa, juros e moedas. Então eu tô lá, eu acho que a bolsa vai subir, eu tô compradaço em bolsa. Eu acho que o dólar vai cair, eu tô vendidaço em dólar. E acho que o juro vai cair, eu tô vendidaço em juros. E eu tô lá tranquilão, só metendo bronca aqui nessas 3 posições. Como que seria um exemplo prático de como que você bateria na minha porta para falar, opa, calma aí. Como que seria isso? André, então pensando na gestão do risco, né, e no que a gente já falou de cálculo de VaR e estresse, dado que você tem exatamente esse cenário que você colocou pra gente, e quando é que a gestão de risco ela vai te alertar sobre um possível problema? Quando justamente o analista de risco rodar o controle dele, então dentro desse controle ele tem um modelo ajustado para sua estratégia e esse modelo acusou que aquele 1% de perda de máxima perda possível foi atingido. Então, quando ele roda, ele tem todos os, nesse caso, ele tem as variáveis, né, os alfas e betas lá de atração, juro e moeda. E o modelo dele, dado tudo que aconteceu com essas 3 variáveis no mercado local ou internacional naquele dia, teve um resultado que mostra claramente ali que aconteceu o cenário que não podia ter acontecido. Então que aquele limite de perda, ou o pior cenário de perda, aconteceu. Naquela caixinha de ações. Naquela caixinha de ações. Então, justamente nesse momento é que o gestor de risco ou analista de risco, especialista no assunto, vai lá bater na sua porta e vai falar, André, você precisa se reposicionar nesse caso. Diminuir o tamanho da exposição. Da sua exposição, ou diminuir em algum fator, em alguma variável e se posicionar de uma maneira maior em outra variável. E tudo isso é feito pensando, por exemplo, numa projeção de volatilidade que eu quero no meu fundo ou não. Por exemplo, esse meu fundo aqui eu espero que ele tenha uma volatilidade de 6%. Então, se eu vejo que a minha exposição em ações, o mercado começou a ficar louco de ações, e eu estou bem posicionado em ações, se ele tende a cair ou a subir muito mais, então eu falo, diminui isso aqui para a gente se ajustar dentro da vol esperada, é mais ou menos isso? É exatamente isso. Então, o objetivo da análise de risco de mercado ali é justamente diminuir o máximo a volatilidade. Então, trazer para o mais próximo possível o resultado para o resultado esperado da sua estratégia. Certo. Ô, Gessé, fundo tem stop loss? Tem. Como que funciona isso? Por alerta, o stop loss ele vai acontecer dado o controle do... É porque assim, além do controle de risco, além dos controles que a área de risco de mercado está fazendo, o gestor de ativos ali, ou o gestor do fundo, ele também tem os controles. E esse stop loss vai geralmente ser pego por ele. Tá. Então a parte de risco olha mais um risco sistêmico. Um risco sistêmico, exatamente. Do mercado como um todo. Isso não significa que o risco não vai pegar. Mas como o risco de mercado ele roda controles mais estruturados, ele tem momentos do dia em que ele vai fazer essa avaliação. O gestor, a todo momento que ele vai reposicionar a posição dele, ou que ele vai aplicar uma nova estratégia dentro do universo delimitado ali por ele para atingir os objetivos, ele vai rodar os seus pequenos controles. Certo. E aí ele consegue ter uma sensibilidade maior disso. Esse assunto, até eu acho que é importante a gente colocar aqui, para quem está nos assistindo, primeiro entender como que funciona a cozinha de um fundo de investimento e até ter a tranquilidade que quando eu faço um aporte em um fundo, tem toda uma estrutura montada e pensada para diminuir ao máximo o risco possível, mesmo que esse fundo seja arriscado. Sim. Né? Mas não é um risco de qualquer jeito, né?
Porque muitas vezes um investidor pessoa física, principalmente um iniciante, se ele vai para a bolsa, às vezes ele vai de qualquer jeito. Ele não sabe a quantidade que ele vai comprar, até quando que ele vai ficar posicionado ou não. Né? No fundo não acontece isso. Sim, André, é muito importante essa pergunta, é uma excelente questão para se colocar aqui, porque é justamente isso, sabe? A ideia é muito nesse sentido. Dentro de uma asset, numa gestora de fundos, existem pessoas dedicadas, especialistas naquele assunto e que tomam risco, mas é um risco muito bem conhecido, muito bem avaliado. Aquele especialista, ele sabe exatamente para onde ele está indo, tomando aquele tipo de decisão. Ele já calculou e mapeou todos os possíveis riscos, ganhos, perdas. Então, um cara que está dedicado a fazer aquilo. E ele está ali justamente para auxiliar na gestão. Você que teve essa experiência em assets, você acha que um investidor pessoa física, ele consegue ter algum controle de risco? Como que seria isso? O que é que a gente pode pegar de experiência daí para colocar na nossa vida pessoa física? Bom, voltando ao que a gente falou inicialmente aqui no vídeo. Primeira coisa, o mais importante para o investidor pessoa física pensar, né, para o investidor do varejo que tem vontade de investir nesses produtos e em outros produtos, pensar para si. É sempre bom ter em mente que você precisa diversificar seus investimentos o máximo possível. A diversificação ela vai te trazer essa segurança de se eu perder aqui, se eu perder em algum ponto específico, eu vou estar seguro porque eu não estou comprado totalmente em um único produto. Eu não estou tomando o risco de todo o meu portfólio estar preso a uma única estratégia, a um único produto. Então, diversificação é o primeiro, fundamental. E muito importante também, tão importante quanto isso, é saber se conhecer. É saber qual é o seu limite de risco, né? O quanto eu estou disposto a perder. Porque, às vezes, por uma estratégia de longo prazo, você pode estar comprado num produto que tem grande volatilidade e que vai perder em alguns momentos, vai ganhar em outros, mas que no longo prazo vai te garantir uma rentabilidade. E tudo bem, você continua comprado ali e segue a vida. Já tem outro tipo de investidor que ele não aceita perder, que o cara ele fica extremamente incomodado com aquilo. Então é muito importante nesse caso se conhecer qual é o seu perfil e não querer arriscar demais ou mudar muito esse perfil, sabendo que você precisa seguir isso para estar seguro ali. Perfeito. Então, fazendo uma analogia com os fundos de investimento, então cada fundo é único. Cada fundo tem um fundo ele quer talvez ser mais arrojado, mais agressivo. Ele tem talvez um limite maior que ele possa correr de risco, mas previamente é pensado. Da mesma forma o investidor. Às vezes o investidor ele quer correr um pouco mais de risco, mas é importante você pensar qual que é o teu limite, né? Exatamente isso. Tem investidor que é mais curto, tem investidor que é mais longo esse limite. Isso mesmo. É exatamente esse o ponto. E nunca ultrapassar o limite. Não. Muito importante. Não ultrapasse os limites. Não, nunca ultrapasse os limites. É isso aí. Principalmente em mercados muito chamativos, como o mercado futuro, em que com um pouquinho de dinheiro eu opero um volume maior. Estou alavancado. E aí isso enche os olhos, muitas vezes, de pessoa física, né? E não tem limite. Isso é perigosíssimo. Né? Então, já que a gente está falando de risco aqui, para você que está nos assistindo, entre no mercado, pode entrar no mercado de risco. Risco não é proibido, a questão é você saber administrar os riscos. Exatamente. Que você vai correr, que aí você não se machuca. Muito bem, é isso aí. Bora pular de paraquedas? Depende. Depende, né? Se a gente sair daqui, você já pulou de paraquedas? Nunca saltei. Nunca saltei também. Então vamos fazer o seguinte, vamos construir o nosso próprio paraquedas agora, rapidão, entrar no avião e pular. De jeito nenhum, eu não sou especialista nisso.
Então acho que risco é mais ou menos isso. Se você conhece, você sabe, você tem alguma experiência ou você tem alguns mecanismos que você encontra. Se acontecer alguma coisa no meio do caminho, você puxa uma alavanca, você faz outra, mas você tem o teu limite lá que você chega. É isso aí. Beleza. Tem algum recado final aí, Gessé, para passar? Bom, espero que o público aqui tenha gostado do material e espero que a gente tenha conseguido ajudar os investidores aí, né, no seu caminho, na sua trajetória. E relembrar que é sempre importante ter muita consciência do que se gosta e de quais são os objetivos de curto, médio e longo prazo. Perfeito. E aí, ó, se você ficou com dúvida nesse vídeo, coloca aqui embaixo, comenta que eu ou até o Gessé pode te responder, ou até mesmo qualquer coisa a gente grava outro vídeo também, se tiver alguma dúvida lá, porra, acho que vale um outro vídeo, então não deixe de participar. Se você gostou desse vídeo, dê like pra gente saber que a gente tá no caminho certo. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.